Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vamos ter a honra de receber a doutora Sara Salazar, que é cirurgiã dentista. Vamos falar como deixar a saúde bucal em dias e vamos também descobrir quais são os cuidados essenciais para manter um sorriso saudável. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar de odontologia, que é uma parte da minha vida muito importante que eu amo muito falar. Nós que agradecemos, doutora. Me diga qual que é a importância da escovação regular na manutenção da saúde bucal. Certo. A escovação, ela é essencial, né? Sem a escovação dental, sem o uso do fio dental, não tem higiene dentária. Por quê? A gente precisa da ação mecânica para tirar a sujeira do dente. Muitas vezes os pacientes me perguntam se enxaguante bucal é efetivo. Ele é um coadjuvante, né? Mas a escovação em si, a ação mecânica, ela é essencial para limpar os dentes. Sem ela, a higienização não é efetiva. Certo, agora duas perguntas em uma. Qual que é a maneira correta da gente escovar os dentes e quantas vezes por dia é o necessário? A maneira correta depende de qual fase da vida que a gente está. Na infância, a gente indica uma forma de escovação, né, que é mais simples, a criança não tem tanta coordenação motora. Já na fase adulta, muda um pouco, né, a forma de escovação. Para quem usa prótese também é uma forma diferente de escovar, né, tem todas essas orientações. Então, depende de qual fase da vida que nós estamos, né? Não tem como eu te falar assim, na fase adulta é desse jeito, mas pode ser que você seja um paciente que tem implante em boca. Então, a forma de higienizar esse implante também vai ser diferente. Entendi. Tá bom? E com qual frequência que devemos trocar as escovas de dente? As escovas podem ser trocadas após infecções, no geral. Se, por exemplo, estivermos gripados, infecção de garganta, é indicado fazer essa troca logo após a cura. Também, se perceber que as cerdas das escovas estão muito abertas, já está na hora de trocar, isso também é um indicativo de que está colocando muita força na hora da escovação. Ou também que já passou do prazo, né? Tem gente que esquece a última vez que trocou a escova. Então, após infecções, ver que as cerdas estão muito abertas e a gente dá ali uma média de 3 meses para fazer essa troca. 3 meses? 3 meses. Eu confesso que eu devo trocar a cada ano. Tá passando a hora. É bom saber. Você falou em relação às infecções, até mesmo se a pessoa, por exemplo, tiver uma infecção na gengiva, um canal, uma cárie, é indicado trocar após? Depende, né? Tem algumas infecções que gera pus, né? Que drena o pus na boca. Depois que trata, precisa ir ao cirurgião dentista para tratar a causa dessa infecção, que pode ser uma gengivite, uma periodontite, pode ser um dente que precisa tratar canal, né? São diversos os motivos. Então, após essas infecções também tem indicação de tratar, porque o pus é a infecção ali que está externando na boca. Você perguntou também, já tinha me esquecido de falar, quantas vezes ao dia, né, é indicado fazer a escovação? Após as refeições. No geral, após as refeições. Nós temos 3 refeições principais durante o dia, né? Então, após o café da manhã, após o almoço e após a janta. A escovação noturna é a principal. Ela, assim, às vezes depois do almoço a gente esquece, na correria do dia a dia, não dá para fazer, mas no café da manhã, após o café da manhã é importante fazer, né? Para a gente poder conviver em sociedade. E também a escovação noturna, a principal, porque durante a noite nossa saliva diminui, isso daí também diminui a proteção aos dentes. Entendi, então a média de 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E como que a gente identifica se a gente está colocando muita força ao escovar? E qual que é as consequências que isso pode nos trazer? Um dos indicativos da força na hora da escovação é o que o paciente consegue enxergar é as cerdas da escova abrir, né? Mas às vezes ele nem percebe isso e vai sentir alguma sensibilidade. Quando chega a sentir essa sensibilidade, já tem algum desgaste nos dentes, a gengiva retrai, né? Pode desgastar também a cervical do dente, que é aquela parte que fica ali pertinho da gengiva. Então, quando o paciente chega a perceber algum desses malefícios, colocar pressão
na hora da escovação, às vezes já pode estar sendo tarde. Por isso que é tão importante a manutenção regular de ir ao dentista a cada 6 meses, para evitar. Eu mesmo, já aconteceu de, por eu escovar rápido demais, ao invés de força, a própria escova machucar minha gengiva, né, por estar escovando rápido. Doutora, teria alguma escova que a senhora recomendaria que seria mais eficaz para a gente escovar os dentes? Tem. Não de marca, né? Isso aí tem diversas marcas que são excelentes no mercado. Mas dá prioridade para o cabo anatômico, que você vai conseguir segurar de forma efetiva. Cabeça pequena, porque pode acontecer igual você me relatou, né? De escorregar, machucar a gengiva. Quando a cabeça da escova é pequena, isso daí evita muito desses acidentes. Cerdas macias ou extra macias, sempre. Né? Que o paciente pensa às vezes que a escova dura que é a que limpa, e é o contrário, a escova dura, ela machuca a gengiva, desgasta o dente, e assim, se a gente for pensar, a cerda dura, ela não entra nos espacinhos que precisa entrar, porque ela não tem essa maleabilidade, tá bom? Entendi. Em relação ao fio dental, como que ele complementa a escovação e qual que é a maneira correta da gente passar ele? Tá. O fio dental, ele é essencial para a higiene bucal, porque tem lugar que só o fio dental alcança. Por exemplo, dentro da gengiva, né? Dentro da gengiva só o fio dental alcança aquela sujeirinha ali, e entre os dentes, né? Que o dente tem um ponto de contato entre o outro, e essa sujeirinha ali só o fio dental alcança. Então, usar o fio dental após as refeições também, sempre antes da escovação, e aí após o uso do fio, escovar os dentes. A maneira efetiva de usar o fio dental, né? Assim, cada um pega de um jeito, tem que ver a forma que fica mais confortável. E o importante, perceber se está indo em todas as faces do dente, entrar na gengiva sem machucar a gengiva, que às vezes o paciente puxa ali, né? Até a gengiva ficar um pouco isquêmica, não precisa, né? É um espacinho ali de 0,3 milímetros que precisa entrar para tirar essa sujeirinha. E aí entra muito naquilo, né? O paciente fala que a gengiva está sangrando, aí não usa o fio dental. Só que a gengiva está sangrando porque não está usando o fio dental, porque não está tirando aquela sujeira lá de dentro, e isso faz ela inflamar. Entendi. Tá bom? E quando o fio dental ele começa a cortar, quando a gente vai tentando passar ele em alguns dentes, o fio dental corta, o que acontece? Pode ser por várias causas. Pode ser cárie, que às vezes começa aquele buraquinho ali no dente. Um dos sinais é o fio dental arrebentando. Pode ser uma restauração que esteja desadaptada, né, solta ou então fraturada, né? É sempre bom visitar o dentista para ver essas questões. Perfeito. Em relação ao enxaguante bucal, qual que é a efetividade que ele tem para manter a saúde dos nossos dentes? O enxaguante, ele auxilia a higiene bucal, mas ele sozinho não tem efetividade. Tem alguns tipos de enxaguantes que tem medicamento, né, que trata a gengiva, ajuda na inflamação, mas ele sozinho, né, a não ser assim, alguns casos de cirurgia, de extrações, tudo bem, mas assim, se você usar o enxaguante sem passar o fio dental, sem escovar o dente, ele não vai agir no seu dente, né? Então, ele é mais para trazer um frescor por mais tempo após a escovação. Né? Ele sozinho não limpa, então é importante. Passa o fio dental, escova o dente está limpinho, aí usa o enxaguante, tá bom? Com coadjuvante. Ah, sim, perfeito. E doutora, muitas pessoas têm dúvidas também de qual a pasta dental deve ser usada, né? Quais as características que a gente deve procurar numa pasta dental também? De marca, não vou falar de marca, porque também no mercado temos excelentes no mercado. Importante olhar no rótulo se tem flúor, tem que ter flúor para proteger cárie, tá bom? Desde o primeiro dentinho, que às vezes pensa que não precisa ter flúor na pasta dentária para criança, né? Mas tem que ter, porque é ela que vai evitar de trazer cárie para o dente. Então, olhar se tem lá na composição 1000 ppm de flúor ou de 1000 a 100 ppm de flúor. O que é isso? É a parte por milhão do flúor no composto ali do creme dental, tá bom? Olhando se tem flúor, independente da marca, pode comprar. Uma observação.
tá tendo muito sobre o carvão ativado, né? Falam muito na mídia sobre carvão ativado, creme dental com esse carvão ativado como se fosse um clareador. Na verdade, ele tem partícula abrasiva nele. Isso não clareia o dente de forma efetiva, na verdade, de forma nenhuma, porque essas partículas abrasivas fazem desgastar o dente, né? Então, dá uma falsa impressão de que limpou, mas na verdade está tirando aquela camada externa do esmalte. Se a gente perde aquela camada, nunca mais volta, né? Então, assim, não indico de forma alguma creme dental com carvão ativado ou partícula abrasiva. Entendi. E quais são os sinais de que algo pode estar errado com a nossa saúde bucal? Vários são os sinais, né? Gengiva sangrando. Tem paciente, né, no dia a dia, a gente ouve muito falar que acha normal a gengiva sangrar. Eu pergunto se a gengiva sangra, fala só quando escova ou só quando passa fio dental. Então, gengiva saudável não sangra, tá? Não é normal o dente doer. Não é normal o dente doer, pode ser só uma sensibilidade, mas precisa entender a causa dessa sensibilidade. Pode ser uma retração gengival, pode ser um desgaste, né? Pode ser o bruxismo, né? Então, assim, são vários os sinais, né? Sentiu algum desconforto? Na verdade, quando chega a sentir o desconforto, às vezes é porque já tem um probleminha. Então, o ideal é que vá regularmente ao cirurgião dentista, o ideal de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, para evitar, né? Porque o preço do cuidado sempre é menor do que o do reparo. Isso é verdade. Até mesmo que, por exemplo, caso o dente quebre, mesmo que um pedaço pequeno, o recomendado é já procurar um profissional, né? Que pode acarretar outras coisas. Com certeza. Ele quebrou por algum motivo, né? Exato. Se não for abrindo garrafa de cerveja né? com o dente da frente, né? Algum motivo fazem. A gente precisa investigar. Sim, maravilha. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos. Doutora Sara, e quais são os alimentos que a gente deve evitar para a gente ter uma saúde bucal melhor? É difícil falar de alimentos, né, que precisam ser evitados, porque o doce, por exemplo, como que evita, né? Um docinho, todo mundo gosta, mas é o doce que vai causar a cárie. Então, comer o doce, tenha a responsabilidade de escovar os dentes depois, passar o fio dental. Alimentos ácidos, se usado em muita quantidade, né, exageradamente, pode sim desgastar o dente. Tem um tipo de erosão que é a erosão ácida, que é causada excesso de limão. Às vezes o paciente toma aquele shot de limão matinal todos os dias, isso daí dá essa erosão, tira a camada de esmalte do dente, isso daí nunca mais regenera, né? Então, assim, alimentos ácidos, em geral, em grande quantidade, refrigerante, e também comer o doce, ter esse cuidado após a alimentação. Certo. E hábitos como fumar, beber bebida alcoólica, como isso pode afetar a saúde bucal e de que maneira isso pode ocorrer? Diversas formas, né? O hábito de fumar, de consumir bebida alcoólica, é sabido por todos, né? Dos malefícios na saúde em geral. E em boca, que a gente, além do câncer de boca, né? O que a gente pode perceber? Ele mascara uma gengivite, que é a inflamação gengival, mascara a periodontite, que é a doença na gengiva, no osso, né? Então, assim, porque geralmente essas doenças causam sangramento, causam dor. E no paciente que é fumante, ele não vai perceber esse sangramento, porque constringe ali os vasos da região bucal. Então, tem esses poréns, né, além do câncer de boca, que eu já falei, e um fator que aumenta a chance de ter câncer de boca é associar o cigarro com a bebida alcoólica. Tá
bom? Entendi. E qual que é a importância das visitas regulares ao dentista, mesmo sem dor ou algum incômodo? É o que eu havia comentado, né? Da importância dessa manutenção de ir ao dentista, porque às vezes você vai ao dentista, pensa, nossa, tô perdendo tempo, só fiz uma limpeza, mas é ali no momento da limpeza que a gente vai perceber se tem alguma manchinha suspeita de início da cárie, porque a cárie, quando o paciente chega a ver o buraco no dente, é porque ela já evoluiu muito, né? Mas a cárie, ela começa com uma manchinha branca, então essas visitas regulares vai evitar um problemão, né? Então, se tá com cárie, se tá um dente que começou a desgastar, se é um paciente que começou a apertar os dentes, tá tendo desgaste, né, em decorrência do bruxismo. Então, é para evitar um problema maior. Certo. E, doutora, quais são os mitos mais comuns sobre a higiene bucal que as pessoas ainda acreditam? Para mim, assim, também no dia a dia clínico que eu vejo é o tal do fio dental. De não usar o fio dental porque a gengiva sangra. E aí a gengiva tá sangrando porque não usa o fio dental. Aí vira uma bola de neve, aquele ciclo, looping infinito, até que o paciente entende, né, que precisa. Eu sento na cadeira, explico, passo o fio dental, mostro onde precisa. E aí os pacientes vêm, aonde tem a sujeirinha ali dentro da gengiva que causa inflamação, eles assustam. Porque realmente fala assim, faz todo sentido de estar inflamando a gengiva, porque é um lugarzinho ali que guarda coisa, né? A gente precisa limpar. Então, assim, até que o paciente entende isso, aí desmistifica esse mito. Entendi, doutora. Quero agradecer imensamente por essas dicas valiosas sobre os cuidados básicos que todos nós devemos ter com a nossa saúde bucal. Se você quiser deixar o seu @ para nossos telespectadores estar te seguindo também. Te agradeço a oportunidade. O meu Instagram é Sara_M Salazar. Maravilha. Nós que agradecemos o seu tempo aqui dedicado com nós. E no próximo programa, pessoal, vamos explorar mais sobre esses cuidados que influenciam a estética do nosso sorriso. Até lá!